Você sabia que uma flor foi capaz de causar uma crise financeira num país inteiro? Já ouviu falar em bolhas especulativas? É sobre isso que o vídeo de hoje vai falar. Esse é um tema muito importante para ser abordado, para que você saiba que quase tudo é possível no mundo dos investimentos. Inclusive que uma única flor chegou a custar mais do que um carro 0 km. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Na Europa do século XVII, os habitantes dos Países Baixos, onde hoje fica a Holanda, descobriram uma forma de ganhar muito dinheiro com um tipo de flor, a tulipa. As tulipas, até então, elas eram desconhecidas pelos europeus. E por serem bonitas, raras e principalmente pelo seu pigmento exuberante, causado por um vírus da época, após alguns anos se tornou artigo de luxo e só os nobres, banqueiros, agricultores, floricultores poderiam possuir. Já nessa época, então, o botânico Carolus Clusius trouxe alguns bulbos de tulipa para a Holanda. Isso 400 anos atrás, depois que ele retornou de uma viagem em 1593. Entretanto, somente no século seguinte, a sua introdução no continente europeu, que essa flor ganhou destaque na sociedade. O único botão de tulipa chegou a valer em florins holandeses, que era a moeda da época, o equivalente a 200 mil reais hoje. O alto preço da espécie passou a influenciar o preço das demais tulipas que viraram objeto de especulação, sendo assim visado por grandes pessoas que gostariam de fazer esse dinheiro crescer. Como os comerciantes de tulipas queriam aproveitar o restante do ano, passaram a vender o direito de comprar as tulipas para as pessoas, transformando então essas flores em ativos financeiros. Esses ativos, vamos chamar aí de vale-tulipas, começaram a ter valorização no seu mercado. Muitas pessoas compravam diversos bulbos na esperança de vender por um preço superior daquele que pagou. Assim acontece no mercado de ações hoje em dia. E assim foi que em 1636 a flor começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Amsterdã. Na época, um título de 1.200 florins, que representavam um bulbo de tulipa, poderia ser vendido rapidamente por 100 a 200 florins a mais do que o preço de compra. O nível de especulação era tão alto e as tulipas estavam se aproximando ao que chamamos hoje de blue chips, a tecnologia usada para as ações que possuem um volume de negociação muito alto dentro da Bolsa de Valores. Outro detalhe interessante é que as tulipas, além de serem utilizadas na especulação e ganhos exponenciais, também eram utilizadas como moeda de troca para pedir empréstimo nos bancos. Veja bem, o mercado de tulipa era constituído por ricos colecionadores e grandes empresários holandeses que foram deixando o mercado quando a compra de uma flor começou a se tornar muito cara. Mas as pessoas que ouviam falar do milagre das tulipas continuavam entrando nesse mercado, como os estrangeiros, principalmente a classe baixa de franceses, que passaram a vender bens, inclusive bens, na tentativa de enriquecer apenas com uma flor. Entretanto, na chegada do verão, não haviam tantos compradores de tulipa para sustentar essa alta especulação e os preços cobrados por elas. E então, elas não eram aceitas facilmente. O que aconteceu? Rompeu-se então a bolha especulativa que havia sido criada. Então vieram as cobranças dos títulos. Os bancos, os vendedores, os floristas e os investidores queriam receber o seu dinheiro pelos títulos, mas a venda das tulipas não estava acontecendo. Após 2 anos, o governo declarou que os contratos seriam anulados, desde que fossem pagos ao menos 3,5% do valor contratual que foi previamente acordado. Essa foi a primeira grande bolha especulativa que se tem conhecimento no mundo dos investimentos. Uma bolha especulativa é quando um ou mais ativos começam a tomar preços muito mais altos do que deveriam, por pura especulação. O evento que atingiu a Bolsa de Amsterdã, onde as tulipas passaram a ser negociadas, acabou sendo caracterizado como um dos mais catastróficos de todos os tempos, financeiramente falando. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí o seu joinha e até o próximo.